A palavra de Deus nos chama hoje a um convite para ouvir e para atender aqueles que Ele envia, levando a sua palavra de amor e salvação às pessoas que Ele atinge com a pregação e com o ofício profético. Quando nós olhamos para algumas funções e tarefas que temos nesse mundo, muitas vezes nos sentimos frustrados pelo resultado que o nosso trabalho, que aquilo que fazemos, alcança na vida das pessoas. E isso em todas as funções. Acho que todos nós que trabalhamos com alguma coisa, temos momentos de frustrações, ou não temos? Acho que todos temos, né? Hoje de manhã lá em Anchieta, a gente estava refletindo com os irmãos de lá, tinha professores, tinha bombeiro, tinha enfermeiro, e tinha alguém da limpeza, pessoas que têm suas profissões, e todas elas, foi mais fácil, tinha menos gente, a gente pôde avaliar assim, o quão frustrante muitas vezes é tentar desempenhar fielmente uma função e não haver uma resposta, um reconhecimento ou um resultado na vida daquelas pessoas. A gente fala de um professor que estava lá, uma professora, tinham duas, aliás. Quão frustrante é para um professor em sala de aula ver alunos preguiçosos que não estão nem aí para aprender e ainda zombam, desrespeitam o professor. Quem é professor sabe do que eu estou falando. Eu sou professor de catecismo e eu sei que isso é bem frustrante às vezes, né? Imagina alguém que tem essa profissão no dia a dia, todos os dias, colocando também o seu empenho naquela situação e não alcançando essa resposta. Tinha um bombeiro lá, a gente falou bem assim, né? Poxa, você vai salvar alguém e a pessoa não quer sair do fogo. Acontece muitas vezes. Você quer tratar de alguém na enfermaria, a pessoa não aceita, se revolta. E eu queria trazer aqui, nesse tempo de pandemia, não porque esses são os profissionais mais importantes do mundo, mas tem uma função muito especial, alguém que, num tempo de muita frustração, fez um desabafo na frente das câmeras o ano passado. Um médico aqui de Cachoeiro do Itapemirim. As UTIs lotadas, as pessoas abusando das festas e as pessoas morrendo, muita gente morrendo, os médicos e as equipes de saúde impotentes diante de tudo aquilo. O cara foi para frente das câmeras e disse assim: se você quer morrer, que morra, eu desisti de você. Eu não quero mais saber de você. Se você mesmo não quer saber de você, de cuidar da sua vida, da sua saúde e das pessoas à sua volta, eu também desisti de você. E foi estranho aquele desabafo, que talvez muitos médicos tenham no seu coração, esse tipo de frustração, esse tipo de angústia, porque não veem pessoas, de fato, compromissadas com o tratamento e com a cura. E ele fez esse desabafo assim, muito duro, que impactou. E eu confesso que, como pastor, muitas vezes também temos estas frustrações. Ao olharmos para membros da igreja que não querem ser curados, que não querem ser tratados, que não querem ser orientados, que não querem experimentar a reconciliação com Deus pelo arrependimento, ao qual são chamados, pela orientação da palavra que aponta para Cristo, no ministério da reconciliação, que Paulo defende também na sua carta aos Coríntios, pessoas que não estão nem aí para o que Deus quer dizer ao seu coração, à sua vida, e se perdem, e caminham para a morte, para a condenação. Mas do ponto de vista humano isso é muito frustrante. Olhar para pessoas que estão sob sua responsabilidade, seja um médico, seja um professor, ou seja um pastor principalmente, ou um padre, e ver pessoas que estão caminhando numa vida espiritual para a condenação e não aceitam a correção, não aceitam a admoestação e o conselho de Deus. E Deus sempre quer dar esse conselho. E é por isso que Ele envia os seus profetas. E é por isso que Ele chama o seu povo a conhecer a sua voz, a sua palavra, através dos profetas que Ele sempre enviou para o meio do seu povo. Vamos dar umas olhadas no texto aqui. O texto do Salmo, que inclusive colocamos na nossa confissão de pecados, é um texto de um povo que conhece esse Deus.
O povo de Israel sempre teve profetas no meio dele. Mesmo na sua maior rebeldia e afastamento de Deus, Deus sempre plantou os seus profetas entre esse povo. Por sua misericórdia, por sua graça, porque ele poderia deixar aquele povo se perder e se arruinar, mas Deus, no seu amor, na sua misericórdia, levava a palavra de necessidade de arrependimento ao seu povo e oferecia o seu perdão. E é por isso que esse povo está clamando no Salmo de hoje: tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não aguentamos mais o desprezo e a opressão dos soberbos. E no caso deles, e muitas vezes, era merecido esse desprezo, era merecida essa opressão. Quando eles voltavam as costas a Deus no seu pecado, abandonavam a comunhão com Deus e eram escravizados, eram oprimidos, e eles não aguentavam. E eles clamavam a Deus. Mas sempre porque no meio desse povo havia um profeta que dizia: se arrependam e creiam e voltem para Deus, e Ele se compadecerá de vós. E por isso o Salmo de hoje é um clamor a esse Deus, o único que pode socorrer o seu povo. E fazendo ouvir a sua voz no chamado ao arrependimento, também faz ouvir a sua voz na graça derramada, no perdão sobre o seu povo. O texto de Ezequiel é um exemplo de um momento em que Deus chama um profeta. E se vocês prestarem atenção na leitura, havia um povo rebelde ali, filhos rebeldes que se afastaram de Deus. E Deus chama Ezequiel e o envia para meio desse povo, para proclamar ao povo de Israel e aos povos vizinhos, que eram merecedores da condenação, que Deus queria falar ao coração deles, queria trazê-los de volta. E ele diz a Ezequiel: filho do homem, filho meu, você vai, e você será o meu profeta. Quer escutem, quer não, eles vão saber que teve um profeta no meio deles. É interessante, algumas leis que nós lidamos todo dia são ridículas. Tem lei que é absurdamente ridícula. Eu acho ridícula a lei do radar, por exemplo, que tem uma placa que você pode andar só uma velocidade, e aí você, de repente, é multado, agora não é mais, que não pode, né? Se pegarem você, você pode recorrer se não tinha uma placa avisando, ó, tem um radar ali na frente. É ridículo isso. É extremamente ridículo. Isso é próprio do ser humano, quando ele finge não saber que não podia fazer aquilo. Tem uma placa da velocidade. Não precisa ter uma placa do radar. Desculpe, vocês que tomam multa, eu também tomei um monte já, né? Mas a realidade é essa. Se há uma lei para uma via, eu estou só dando um exemplo, para que tem uma necessidade de dizer assim, ó, cuidado que podem te pegar? E isso é a dinâmica do ser humano, que se faz de tonto o tempo todo. Membros de igreja o tempo todo dizem assim: poxa, eu não sabia que não podia fazer isso. O tempo todo se desviam dos seus pecados, jogando para cima dos outros, dizendo que ninguém nunca avisou, que ninguém nunca disse que aquilo era errado, que não podia fazer. Eu me deparo com isso o tempo todo. Membros da igreja, pessoas conhecidas, que muitas vezes fingem que não conheciam que aquilo que estavam fazendo era errado. E por isso Deus coloca os seus profetas, para que eles avisem o povo, para que eles mostrem que aquele caminho é errado. E mesmo que eles saibam porque existe a lei, os profetas sempre de novo chamam o povo ao arrependimento pela pregação de lei que Deus manda fazer, que manda proclamar. Mas convida esse povo a se agarrar na graça, no perdão, no amor de Deus, através do evangelho oferecido, da certeza do amor e perdão de Deus para com todos os pecadores. Foi assim que Deus chamou Ezequiel e disse: vai lá e fala. E eles quer ouçam, quer não, se eles não ouvirem é problema deles, mas eles saberão que existe um profeta no meio deles. E Deus sempre fez isso. Ao longo de toda a história, Ele colocou os seus profetas para proclamar a sua palavra, chamar pecadores ao arrependimento e assim levar as pessoas aos braços amorosos de Deus através de Cristo Jesus. O outro que foi instrumento de Deus chamado para isso é o apóstolo Paulo, que nós temos uma leitura muito especial dele, porque ele recebeu um chamado muito especial, de proclamar o reino de Deus, o evangelho de Cristo, em meio a uma situação nova, totalmente nova,
pregando a pessoas que nunca conheceram o Deus de Israel, aos gentios. E Paulo vai pregar isso. E ele diz nesse texto que ele recebeu nessa função uma visão muito especial. Ele foi levado ao terceiro céu, não sei nem o que é isso. O terceiro céu. E teve uma visão, teve palavras muito especiais de Deus para o animar para essa tarefa que ele recebeu. Paulo está defendendo o seu ministério nessa carta, diante de situações em que as pessoas queriam mostrar e acusá-lo de não ser um profeta de Deus. E Paulo, então, mostra isso. E ele diz, eu poderia muito bem me gabar, eu poderia muito bem me ensoberbecer aqui diante de você e dizer, eu sou especial, eu fui no terceiro céu, eu tive uma visão. E ele tinha como dizer isso porque era verdade. Mas ele diz, se eu fizesse isso, eu não estaria mentindo. Mas eu não quero fazer. E para que eu não me tornasse alguém orgulhoso, Deus me provou. Ele chama de espinho na carne, de mensageiro de Satanás, mas sob a permissão de Deus, Paulo teve uma situação que ele não conseguiu resolver. Pode ser um dano físico, uma doença, ou pode ser algo de sua consciência, pesada por matar cristãos antes de sua conversão. Mas Paulo diz, eu clamei a Deus 3 vezes, e ele me disse, a minha graça te basta. Eu não vou te curar, eu não vou te livrar desse problema. A minha graça te basta. E isso é uma característica que nós precisamos também entender quando estamos diante desse Deus. O profeta verdadeiro, ele é humilde, não soberbo. Quando alguém quer trazer para si as glórias e o poder, esse já se desviou de ser profeta verdadeiro de Deus há muito tempo. E nós estamos cheios disso por aí. Pessoas que são idolatradas por seus membros, por seus seguidores, pessoas que são trazidas e tratadas como semideuses nesse mundo. E muitas vezes afastam a visão das pessoas do próprio Cristo. Paulo mostra sua humildade e, ao mesmo tempo, o quanto ele é especial nesta missão. Mas ele é um verdadeiro profeta, que faz as pessoas ouvir a voz de Deus, para que tenham vida e salvação. Não desvia isso para si, mas leva para Cristo, para as pessoas conhecerem Cristo. E essa é uma característica muito importante dos verdadeiros profetas de Deus. E o texto do Evangelho nos traz essa reflexão do maior de todos os profetas, que é Jesus, que veio ao mundo para nos trazer salvação, mas que também exerceu o ofício profético, ou seja, de proclamar a palavra de Deus às pessoas, de ensinar sobre o reino de Deus, ensinar sobre a vontade de Deus. E o texto diz que Jesus não é bem acolhido na sua cidade natal. Eu confesso para vocês que algumas coisas a gente tem na prática de vida do que Jesus fala, né? Quando as pessoas começam a dizer assim, esse cara aí não é aquele carpinteirozinho que morava aqui? Como é que ele sabe tantas coisas? Como é que ele pode fazer tantas coisas? O pai dele não é o José, aquele carpinteiro simples aí? A mãe dele não é Maria? Os irmãos não são fulanos? E eles não acreditam em Jesus. E o texto diz, inclusive, Marcos destaca isso, que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali, senão curar uns poucos enfermos, e admirou-se da incredulidade deles. E ele diz, nenhum profeta é desonrado a não ser na sua própria terra, com os seus parentes, com as pessoas que o conhecem. Não sei se a igreja luterana é diferente, né? Porque eu vejo os pastores, quando vão para o seminário e voltam, eles são valorizados, né? O Mateus, quando veio aqui, todo mundo gostou de ver ele pregar, né? Valorizou o trabalho dele. Eu me lembro quando eu fiz meu estágio, eu voltei para a minha paróquia para fazer uns cultos lá, o pessoal ficou feliz, né? Olha, que bacana, ele já está pregando, né? Já está fazendo culto. Quando a gente olha isso friamente, não parece que Jesus tem razão naquilo que ele diz, né? Mas ele está apontando para essa realidade de que aquele povo desprezou a sua pregação. E Jesus se admira da incredulidade deles. E a incredulidade, deixar de crer em Jesus, tem consequências. Aqui simplesmente não aconteceram muitos milagres, mas a consequência maior é a condenação.
Não crer em Jesus nos leva à condenação, nos leva para longe da redenção que só Ele nos dá e nos coloca nessa situação terrível que estão aqueles que não creem. Jesus, então, envia os discípulos. Ele prega nas cidades vizinhas, onde ele teve menos rejeição, e ele envia os discípulos de 2 em 2, dando autoridades a eles para expelir espíritos imundos, ordena que não fizessem muita festa disso, não levassem muitas coisas, para que também pudessem ser acolhidos, recebidos pelas pessoas onde eles iam. E ele diz: quando vocês entrarem em alguma casa, permaneçam ali até que saiam daquele lugar. São acolhidos, fiquem ali. E se não receberem vocês, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. A nossa cultura não entende muito bem o que é isso, né? Quem quer bater poeira para os outros, né? Geralmente a gente traz poeira de fora, não traz de dentro da casa dos outros, né? Mas é uma expressão que mostra desprezo. Desprezaram a palavra, desprezaram os mensageiros que Cristo enviou, pessoas que também serão desprezadas. E é um protesto colocado contra aqueles que rejeitam o Evangelho, a pregação dos verdadeiros enviados de Deus. Tanto os profetas do Antigo Testamento experimentaram isso, e as pessoas que receberam e acolheram a mensagem, se arrependendo e crendo, tiveram vida. E as que não creram, morte e condenação. No tempo de Jesus, de modo muito especial, está destacado também. Ele próprio é o Deus vivo que vem, a palavra viva e eterna que é proclamada em seu tempo e em seu meio. Ele dá essa autoridade para que seus apóstolos também façam isso. E eles são representantes diretos de Jesus. Ao recusar os apóstolos, são também essas pessoas dignas da condenação, porque recusam a mensagem de salvação que é trazida por esses mensageiros. Ouvir a voz de Deus traz vida, traz salvação. Rejeitá-la traz condenação, traz problemas. O texto diz que os apóstolos saíram, pregavam que o povo se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E esse é um sinal de que foram recebidos, que esses mensageiros de Deus foram recebidos naquelas cidades. Irmãos e irmãs, Deus, o nosso Deus, que é Espírito, que se move entre nós como Espírito, veio a este mundo e se tornou uma pessoa para morrer por nossos pecados e nos dar a salvação. Foi o momento mais especial da história da humanidade, o momento em que Deus cumpre a sua promessa de vir a este mundo, exercer o ofício profético pessoalmente, mas também sacerdotal, entregando-se pelo nosso pecado, e se torna o nosso rei, no reino de Deus, que reina sobre aqueles que creem e vivem a fé em Cristo. Ouvir a voz de Deus, através de seus enviados verdadeiros, é ouvir o próprio Deus. Nós temos um privilégio enorme, de uma distância enorme de vantagens em relação a todas essas pessoas listadas no nosso texto. O povo de Israel que canta no Salmo, o povo do tempo de Ezequiel, o povo do tempo do apóstolo Paulo, e até mesmo o povo do tempo de Jesus, conheciam em parte a grandeza do amor e do plano de Deus de salvar a humanidade pecadora. Nós conhecemos tudo, porque já aconteceu tudo. O profeta Ezequiel apontava para um Cristo que viria centenas de anos depois. Cristo veio. O apóstolo Paulo apontava para o Cristo que já havia vindo. Mas a Escritura toda ainda não estava completa, como nós a temos hoje, mostrando todos os passos dos profetas, todas as ordens de Deus, toda a ação e evangelho, toda a obra de Cristo e toda a pregação dos apóstolos do Novo Testamento. Nós temos toda a verdade revelada para ouvirmos constantemente
a palavra e a voz de Deus que nos traz vida e salvação. O que precisamos fazer é ouvir e ter fé. A fé que o Espírito Santo colocou em nós quando fomos batizados, a fé que o Espírito Santo alimenta quando ouvimos a sua palavra. E é de fundamental importância ouvir a pregação de verdadeiros pastores, de verdadeiros profetas, porque está cheio de falsos por aí também. Paulo enfrentou os falsos, Ezequiel enfrentou os falsos, Jesus enfrentou os falsos. E nós continuamos também a conviver com pregações falsas, com profetas falsos, que Jesus condena e deixa isso muito claro, e que nos alerta também a respeito deles. Mas nós temos o privilégio de poder, pela palavra que nos é dada por escrito, conferir se o ensino de um profeta é verdadeiro, conferir se um pastor ensina adequadamente a palavra de Deus, e nós próprios também meditarmos nessa palavra, para crescermos na palavra e na fé. Eu estou lendo um livro chamado Graça sobre Graça, e é um livro assim que aprofunda muito a gente nessa questão da espiritualidade, da comunhão, da devoção, da meditação. E eu estou num capítulo que fala da meditação especificamente, né? É um livro que eu consigo ler 1,5 página por dia, que eu não consigo ir mais além, porque, inclusive, ele sugere isso, né? Que você fique degustando aquilo que você lê, não fique lendo atropelado. Leia, pense naquilo, medite. E eu estou exatamente num ponto, até postei essa semana parte desse livro, que fala disso, né? Quando nós meditamos na palavra de Deus com um momento de qualidade e ficamos pensando naquilo que Deus quer nos dizer, também fazendo uma oração para que isso aconteça, o Espírito Santo vai agindo em nossa mente, em nosso ser e transformando a nossa vida. E é muito importante que nós meditemos, que nós tiremos um tempo para ouvir essa voz de Deus através de sua palavra dia a dia. A igreja oferece inúmeras oportunidades para isso, sejam as transmissões que são feitas pelos pastores e líderes, sejam os nossos devocionários em casa. E quem faz uso disso com tempo de qualidade tem seu proveito. Cresce, não só no conhecimento, mas na fé, na capacidade de enfrentar os problemas da vida, porque tem a meditação constante na sua palavra. Eu não vou perguntar para vocês quem é que faz devoção todo dia, mas eu sei que quem faz está muito na frente daqueles que não fazem. Quem medita na palavra de Deus dia a dia está muito na frente, está muito mais abençoado. É verdade. E a gente às vezes despreza isso, né? Ou faz atropelado, o pastor falou que tem que fazer devoção, 5 minutos com Jesus. Aí faz em menos de 3 até, né? Lê aquilo tão rápido, já li. Aí não funciona. Não é assim. Você não lê as coisas correndo assim e acha que isso vai trazer proveito. Já é alguma coisa. Mas precisamos, de fato, meditar, viver esse tempo de meditação na palavra de Deus. Porque é ali que Ele fala. É ali que Ele faz ouvir a sua voz. Esse tempo aqui é muito especial. É um tempo que nós dedicamos, todos nós, para meditar na palavra. E precisa ser muito especial para nós, para que a gente cresça, para que a gente saia abastecido e assim, fortalecido, nesta voz que ouvimos, tenhamos a certeza da vida e da salvação que Deus nos dá. E possamos ser os profetas de Deus a proclamar essa palavra através de nossa vida para a vida de outras pessoas, testemunhando o amor de Deus ao mundo dia a dia. Meditem na palavra, ouçam a voz de Deus com fé e tenham a vida e a salvação que Ele promete. Aceitem as admoestações. Aceitem. Eu tenho vivido uma frustração enorme aqui em Guarapari como pastor. Enorme. Tem gente que não aceita visita. Tem gente que não quer conversar. E eu fico assim extremamente triste com isso. Não porque eu precise disso, mas porque eu sei que tem gente andando para a condenação, fugindo da fé, esfriando, e não quer resolver seus problemas. É como aquele médico que desabafa, né? Quer morrer? Morra. Mas Deus não quer que você morra. Deus quer que você viva.
Deus quer que você receba a instrução e o alimento através de sua voz, de sua palavra, para a vida e salvação que Ele preparou para todos nós. Vamos ouvir sempre mais e mais a voz do nosso Deus com a fé que Ele nos deu e viver a certeza e o testemunho da vida e salvação que Ele nos dá hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guarde os vossos corações e as vossas mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.